Sabe, existe um quebra-cabeça fascinante bem no centro do círculo de seguidores de Jesus. Uma aliança que à primeira vista parece completamente impossível. Vamos mergulhar nisso para entender melhor. Para a gente ter uma dimensão disso, imagina só um grupo que tinha duas figuras que eram, por definição, inimigas mortais. De um lado, um revolucionário, totalmente dedicado a derrubar o governo opressor. Do outro, um agente que trabalhava para esse mesmo governo. Como é que isso podia funcionar? Para entender, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Primeiro, vamos entender o cenário. A Judéia do século I não era uma terra livre, de jeito nenhum. Desde 63 a.C., ela estava sob o domínio romano. E para um povo com uma identidade tão forte, isso não era só uma questão política. Era uma ferida aberta, sabe, que não cicatrizava. E essa ocupação não era nada sutil. O dia a dia era marcado por impostos esmagadores, a presença constante de soldados estrangeiros nas ruas e um sistema de justiça que, vamos ser sinceros, favorecia Roma descaradamente. O ressentimento era palpável em cada esquina. Diante dessa opressão toda, é claro que surgiram grupos com respostas diferentes. Os fariseus, por exemplo, focavam na resistência pela pureza religiosa. Os saduceus, que eram a elite, colaboravam com Roma para manter o poder. Os essênios se retiraram, foram para o deserto. E então haviam os zelotes. Eles escolheram um caminho bem diferente, o da luta armada. O nome deles já diz tudo. Zelote vem do grego zelote, que significa zelo, uma paixão fervorosa. Mas não se engane, não era só um fervor religioso. Era um zelo que transbordava para a política, para o nacionalismo e, principalmente, para a violência. A ideologia deles era bem clara e radical. Para os zelotes, a soberania de Deus sobre Israel era absoluta, inegociável. Então, pagar impostos a César não era uma questão de dinheiro, era um ato de traição contra o próprio Deus. E a violência, nesse contexto, não era só aceitável, era um dever sagrado. E aqui está o ponto crucial. Para eles, essa não era só uma luta por independência política, era uma guerra santa. Cada soldado romano, cada coletor de impostos, era visto como uma profanação da terra prometida. Roma não era um adversário político, era um inimigo espiritual. E o jeito que eles operavam é fascinante. Não dá para pensar neles como um partido político, com sede e líderes conhecidos. Era um movimento descentralizado, uma rede de gente comum, camponeses, artesãos, que se misturava no meio do povo. Isso os tornava quase invisíveis. E, claro, muito mais perigosos para Roma. E dentro desse movimento, que já era radical, tinha uma ala ainda mais extrema, conhecida por suas táticas mortais, os sicários. O nome sicário vem de sica, um punhal pequeno que eles escondiam nas roupas. E o método deles era aterrorizante de tão simples. Eles se misturavam na multidão, chegavam perto de um alvo, atacavam e, no meio do caos que se formavam, eles simplesmente desapareciam. E aqui tem um detalhe chocante. Os alvos principais deles não eram os soldados romanos, eram os próprios compatriotas. Coletores de impostos, líderes religiosos, qualquer um que colaborasse com Roma era visto como traidor de Deus e do povo. E para os sicários eram alvos legítimos. Isso criava uma divisão profunda na sociedade. Para a administração romana e para a elite judaica, eles eram terroristas, semeando o caos. Mas para uma parte bem grande da população oprimida, eles eram heróis, os únicos dispostos a lutar e morrer pela liberdade da nação. Então o Messias que eles esperavam era naturalmente um guerreiro, um general, um novo rei Davi que pegaria em armas para esmagar as legiões romanas e restaurar a glória de Israel. Eles não queriam um professor, eles queriam um libertador. E aí surge Jesus. E o que ele diz? Amai os vossos inimigos. Imagina o choque. Para um zelote, essa frase não era só um ensinamento difícil, era uma traição a tudo que eles acreditavam. E ele continua, rejeitando diretamente o método deles: quem viver pela espada, morrerá pela espada. Ele estava basicamente desmantelando a ideologia deles peça por peça, bem na frente de todo mundo. E então vem o golpe final na expectativa deles. O meu reino não é deste mundo. Jesus está dizendo, sem deixar nenhuma dúvida, que a revolução que ele veio trazer não seria travada com espadas e escudos. A missão dele era outra, completamente diferente. E exatamente aqui que a história dá uma virada impressionante. Porque apesar de tudo isso, quando Jesus escolhe seus 12 seguidores mais próximos, um deles é identificado como Simão o Zelote.
Isso não era um apelido, entende? Era a identidade política dele. Um revolucionário armado estava ali, no círculo íntimo. E o paradoxo fica ainda mais profundo. Na mesma mesa, Jesus senta Simão, o radical anti-Roma, e Mateus, um coletor de impostos, um funcionário de Roma. Em qualquer outro lugar, esses dois homens seriam inimigos mortais. Simão poderia literalmente ter Mateus na sua lista de alvo. Então, qual é a resposta para esse quebra-cabeça? A mensagem de Jesus não era apolítica, de forma alguma. Ele estava propondo uma revolução, mas uma de um tipo radicalmente diferente. Uma que não começava com a espada, mas com uma transformação interna tão profunda que podia reconciliar inimigos. Uma libertação que começa no coração, mas que muda o mundo lá fora. E isso nos deixa com uma pergunta. A presença de Simão e Mateus no mesmo grupo não é só um detalhe histórico, é o ponto central da mensagem. O que nos leva a pensar: que tipo de revolução tem o poder de começar não com uma batalha, mas unindo inimigos declarados?